Fala pessoal, tudo bem? A primeira edição de 2025 do Fazendo Arte está no ar e no programa você vai conferir muita coisa legal relacionada à nossa cultura regional. Muito obrigado por sua companhia. Em 20 de março é celebrado o Dia do Contador de Histórias. O trabalho desse profissional não é entregar uma narrativa pronta, mas fazer com que o público use a própria imaginação. Recursos visuais, objetos e instrumentos musicais podem ser utilizados para que essa magia aconteça. A contadora de histórias, Tatiana do Conto, fala pra gente um pouco mais sobre essa profissão e também mostra a Casa Amarela, ateliê do Museu de Arte Urbana de Campo Grande. Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na Casa Amarela, que é a sede do Museu de Arte Urbana aqui de Campo Grande, na companhia da Tatiana de Conto. E a gente vai estar vai estar conversando a respeito da profissão de contador de histórias e também um pouco a respeito desse espaço tão importante aqui para a nossa cultura. E muito obrigado, Tatiana, por ter aceitado, né, o convite para participar do programa. E primeiramente queria que você contasse como que foi a sua imersão no universo da contação de histórias, e já que você é psicóloga... Arte terapeuta também. Mas eu morava em Florianópolis na época, fiz um curso de contação de histórias na Barca dos Livros e me perguntava onde é que isso ia parar dentro de uma profissão de psicologia, né? Na época eu estava ligado muito à arte, mas não necessariamente tinha entendido como é que ela ia entrar de fato. Passou um tempo, e um tempo depois eu fui trabalhar numa escola de periferia de 1000 alunos, 500 de manhã, 500 à tarde. E teve um assassinato muito perto da escola. Então eu tinha na escola o filho de quem matou, o filho de quem morreu, e como é que você, profissional da saúde mental, vai administrar isso? Foi então que as minhas aulas de Floripa me ajudaram muito, ou seja, eu passei a contar histórias sobre perda, sobre luto, sobre violência. Então, nesse momento, a narrativa, a literatura começa a entrar na minha vida profissional como uma forma de acolher, como uma forma de falar de temas difíceis como violência, abuso infantil. E fui ganhando espaço na escola, nas salas de aula, nos corredores, né? E foi numa dessas viagens que eu fui para Brasília, no dia 20, exatamente no dia 20 de março de 2015, há 10 anos atrás, que eu descobri que aquilo que eu fazia era contação de histórias. No Mato Grosso do Sul, eu estreio a minha narrativa como contadora de histórias. Eu conto a vida e a obra da Lídia Baís, que se transformou num livro. Então foi um espetáculo com direção da Tati Demeu. Que é um ícone para a nossa cultura, né? Exatamente, né? Que tem uma ligação muito forte, inclusive, com a ferrovia, né? A morada dos Baís fica até hoje à beira da ferrovia de Campo Grande. Então, isso começou a trazer para mim uma força muito grande, que são as histórias de vida, né? E agora eu conto as histórias de vida que foram pintadas nos muros da Avenida Mato Grosso. Porque tudo que você encontra na Avenida Mato Grosso são histórias de vida sobre a ferrovia e sobre os ferroviários, né? Então, essas narrativas também entram no meu portfólio de trabalho. Então, eu tenho um apreço muito grande por histórias de gente. Com certeza. E eu também queria que você falasse a respeito da importância, então, né, dessa profissão, e explicando quais que são os requisitos necessários e como que é o mercado de trabalho para esses profissionais. Eu acho que é uma profissão fundamental nos dias de hoje, que é poder retomar a nossa humanidade, a nossa afetividade, aquilo que nos faz gente, né? Porque as histórias, elas inspiram, às vezes elas servem como um beliscão, sabe? Quando você está com a vida assim meio preguiçosa, que você ela serve como um beliscão. Então, acho fundamental para o contador de histórias. Hoje os contadores de histórias estão em vários lugares, estão em hospitais, estão em escolas, estão em asilos, né? Para a gente lembrar que não é só para criança. Sim. Né? E agora, queria que você falasse um pouco sobre a importância da Casa Amarela aqui de Campo Grande, que é a sede do Museu de Arte Urbana, né? O Guido, meu companheiro, tem esse espaço já tem algum tempo e sempre fez atividades ligadas à urbanidade, tá? Sempre usando o espaço lá de fora, né?
A partir de setembro, nós unimos os nossos projetos, que ele tinha o Ateliê 118 e eu tinha o Ateliê Histórias Transformadoras, e nós juntamos uma proposta única, para que a casa possa ser primeiro um lugar de criação, tá? Ou seja, nós temos vários projetos acontecendo e um dos projetos é o Museu de Arte Urbana, que é o MUAL, que é um museu reconhecido, mas quando você pensa no museu, você pensa em objeto. Você chega aqui, você encontra arte, você não encontra objeto velho. Você não encontra velharia de museu, porque as nossas velharias são as histórias de vida. Então nós somos um museu, nós somos um museu de território que preserva a memória da ferrovia e dos ferroviários, porque no fundo da Casa Amarela o trem passava. Então são essas memórias de vida que, se a gente não registrar, elas vão morrer. A casa funciona aberta ao público de quarta a sábado, das 17 às 22 horas. Então, boa sorte, né, Tati, para você e para o Guido nessa empreitada. E a Cultura de Campo Grande agradece muito, né, de Mato Grosso do Sul. E agora, então, queria que você, para finalizar, né, a nossa entrevista, que você contasse, então, uma história para nós, né? Era uma vez um menino chamado Beto. Ele não era gordo, nem magro, nem bonito, nem feio, era apenas uma criança de 11 anos. Mas no país de Beto tinha uma coisa que era muito diferente de todos os outros lugares, porque aos 12 anos toda criança deveria escolher uma coleção. Uma coleção para levar para a sua vida inteira. O pai de Beto, por exemplo, colecionava preocupações. A mãe de Beto colecionava medos, mas Dona Margarida, Dona Margarida tem o nome da minha avó, inclusive. Dona Margarida colecionava memórias, colecionava lembranças. E Beto adorava ir na casa de Dona Margarida, porque ela sempre tinha lembrança certinha para dar para Beto. Então, Beto ficava encantado com Margarida e um dia ele disse: Dona Margarida, meus pais não têm lembrança, jogaram todas fora. E Dona Margarida respondia: certas lembranças ficam tão amareladas com o tempo que às vezes parece que nunca existiram. Certas lembranças ficam tão amareladas com o tempo que parece que elas nunca existiram. Mas Dona Margarida disse para Beto: as pessoas escondem suas lembranças, inclusive delas mesmas, colocam assim em caixas, caixinhas, caixote, debaixo de tudo quanto é lugar e ficam assim escondidas. O Beto, que tinha ganho do pai assim um baú assim como esse, para poder guardar coisas que fossem importantes. O pai de Beto era economista, né? Então imaginava que Beto pudesse guardar dinheiro. Mas ele avisou o filho: ô meu filho, por favor, escolha alguma coisa melhor, porque preocupação e medo não tem valor no mercado. O que tem valor no mercado, é a coragem. Com ela se compra até a tal da felicidade. Beto ficava meio estranho com o pai. Imagina um mercado que compra coragem, que compra medo. Beto não conseguia entender muito bem isso. E Beto, muito preocupado, falou: verdade, pai, como é que minha mãe escolheu fazer uma coleção de medo? Já pensou? Colecionar medo uma vida inteira? Limpar medo, tirar pó de medo, dobrar medo, é muito trabalhoso. Então, o pai de Beto dizia assim para ele: meu filho, às vezes a gente escolhe a coleção de tanto que nos ensinaram sobre ela. Os pais da sua mãe ensinaram tanto medo a ela que na hora de definir a sua coleção, ela resolveu colecionar medos. E você? O que coleciona na sua vida? Obrigada. Diretamente do Boteco do Miau, bar que vem marcando história na cena musical autoral de Campo Grande, o músico e colecionador de discos regionais Boloro, baterista das bandas campograndenses Os Alquimistas e Coquetel Blue, indica ao Fazendo Arte o LP Chimbica, único disco da banda aquidauanense de rock Os Brincalhões,
de 1966. Oi pessoal do Fazendo Arte, aqui é o Boloro e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre esse disco tão importante para o nosso estado, que é o LP Chimbica da banda Os Brincalhões. E esse disco é muito interessante porque ele é o único LP de um conjunto de música jovem gravado em solo sul-mato-grossense. É uma banda de Aquidauana que fez muito sucesso em todo o estado, tocou até em São Paulo, fez programas de TV por lá, na época da Jovem Guarda. E esse disco, ele é interessante porque tem vários ritmos aqui, desde o rock ao bolero. Esse disco foi gravado no Clube Feminino, lá em Aquidauana. Foi gravado em 2 dias e eles tinham que fazer as gravações até no máximo meia-noite, porque depois a energia era cortada na cidade. A capa, como vocês podem ver aqui, a foto foi tirada na prainha de Anastácio. E aqui atrás tem a ponte de Aquidauana, que tinha sido recém-inaugurada. Para quem quiser escutar, está disponível no YouTube as 12 faixas desse registro histórico aqui. E eu gostaria de ouvir um trecho da música Já Não Te Amo. Sei que a saudade quer voltar em mim. Vou recordar, vou pensar em ti. Agora eu vou chamar um intervalo, mas é rapidinho, não sai daí. Não somos números, somos mulheres, somos força, somos vida, mas ainda enfrentamos medo, desrespeito, um sistema que nos ignora. Chega de impunidade. A culpa não é nossa. Não vão nos calar. Chega de violência. Queremos segurança, respeito e liberdade. Ninguém pertence a ninguém. O amor não é uma posse, é cuidado, é querer bem. O nosso tempo é agora. Juntas por todas! Você sabia que aqui no estado há um projeto arqueológico de rota educacional entre os municípios que possuem sítios arqueológicos com pinturas rupestres? É o projeto Trilha Rupestre, Inovações e Tecnologias Sociais na Bioeconomia Local, financiado pela Fundect, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. A iniciativa, executada pela UFMS, com apoio da Cátedra Unesco, é forte candidata ao selo da Unesco. Pode ser um dos primeiros projetos brasileiros a receber essa certificação pelo fato de conciliar o desenvolvimento sustentável com o envolvimento da comunidade. Quem traz essa informação é a professora doutora Lia Brambila, coordenadora científica da Trilha Rupestre. Esse programa nasceu em 2021 em parceria minha com o professor Ivo Leite. Hoje o professor identificou que nós tínhamos aí um potencial arqueológico enorme no estado e foi até o museu me perguntar se as pessoas sabiam disso. E eu disse, a academia sabe, algumas pessoas sim e outras não sabem. E aí ele falou, gente, a gente tem que falar isso para as pessoas. Só que só a pegada arqueológica, ela de ir visitar os sítios arqueológicos, ela não atende, né? Existem pessoas que têm sítios em suas propriedades, mas não querem abrir para visitação e tem todo o direito disso, né? Mas essa riqueza, esses grafismos, esses desenhos fazem parte da nossa identidade cultural. E aí a gente pode utilizar isso para colocar em produtos. Fora isso, nós também começamos a pensar que várias pesquisas são feitas nessa região do Corredor Cerrado Pantanal. E aí nós pensamos, vamos juntar esses professores e vamos levar a essas comunidades essas pesquisas, esses resultados e vamos potencializar a bioeconomia local.
E aí isso vem sendo feito desde julho de 2021, com o apoio da Fundect. Então hoje nós estamos aí fechados com 16 municípios, que são eles, né? Alcinópolis, Bandeirantes, Campo Grande, Chapadão do Sul, Porquinho, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Jaraguari, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Rochedo e Sonora. Cada município tem suas características, tem suas peculiaridades e seu potencial. Então, apesar de todos terem grafismos rupestres em comum, eles têm outras potencialidades, como a geologia. Alguns deles aí têm características ótimas para a formação de geoparques mesmo, tá? E nós temos também outros potenciais alimentícios, químicos farmacêuticos, até mesmo aí nós fomos acrescentando outras pesquisas, juntamos o eixo arquitetura agora, né? Então, são várias pesquisas, vários pesquisadores, alunos, todos envolvidos em prol de devolver para a sociedade o que nós fazemos de melhor aqui na universidade, que é ciência, né? Sobre o selo Unesco Most Bridges, nós tivemos um cofundador, né, da Bridges, da Unesco, aqui nos visitando, chamado Luiz Osterbeck, que é do Instituto Politécnico de Domar, em Portugal, e ele adorou, né, essa conexão, esse potencial que a trilha rupestre tem, principalmente por ter várias áreas conectadas. E uma fala dele foi: o mundo tem que trabalhar conectado, né? Nós temos que viver nessa multidisciplinaridade. Então o Luiz, ele tem todo esse potencial de analisar e disse que a trilha rupestre é um candidato fortíssimo para ser o primeiro programa brasileiro a levar este selo, né, que significa aí bridges, pontes, que nós conectamos aí várias áreas do conhecimento em prol da sociedade. E repito, a Fundect vem nos apoiando, né, o governo do estado ele vem nos apoiando. Então nós temos aqui projetos de museus arquitetônicos, mirantes, cursos de culinária para hotéis, para as pessoas. Nós temos também criação de produtos cerâmicos com os grafismos rupestres. Nós estamos fazendo os levantamentos geopaleontológicos. Na química farmacêutica, nós temos patentes também da Guavira, para ensinar essas pessoas a criarem produtos que dão essa identidade, essa ciência, essa característica aqui para o nosso estado. Agora, a gente fala a respeito do documentário Barulho do Mato, dirigido pelo jornalista Lucas Arruda e pela cineasta Mariana Sena, que desvenda a cena heavy metal de Campo Grande. Produzido com recursos do Fundo de Investimentos Culturais do Estado, FIC, o média-metragem mergulha na essência de uma cena musical que se mantém viva e vibrante por meio de riffs pesados e letras profundas, e evoca o saudosismo, apresentando um universo rebelde e fascinante às novas gerações. O Lucas Arruda dá mais detalhes sobre a produção. Sempre gostei de heavy metal, sempre curti desde a adolescência, comecei nos shows e ver as bandas de metal aqui da cidade. E ali um pouco antes da pandemia eu tive a ideia, né, de documentar isso, eu me perguntei, né, como que começou essa história, como que começou o heavy metal aqui em Campo Grande, principalmente as bandas mais pesadas. E aí, conversando com a Mariana, né, a Maricena, que é cineasta, tive a ideia de fazer um documentário sobre a história do heavy metal aqui na cidade, principalmente pegando os anos 80 e 90. E aí a gente conversou, depois conversei com integrantes de bandas daquela época e fui desenvolvendo o projeto para depois dar start no documentário. O heavy metal não é um estilo que mais toca nas rádios aqui na cidade, que mais tem shows, principalmente shows grandes, mas é muito importante documentar o estilo aqui, porque tivemos bandas, e ainda temos, né, bandas muito importantes, tanto em cenário nacional, aqui do Brasil, como a Reis e o Catástrofe, tivemos outras bandas como Alta Tensão, e é muito importante documentar, fazer um recorte histórico disso, até para quem está começando na música, para pesquisadores da própria história da cidade, porque querendo ou não isso faz parte.
E a gente teve muito desafio em relação a isso, né, em relação a essa documentação, porque foi muito complicado conseguir materiais antigos dessas bandas, tanto pelos próprios músicos que não guardaram muito, quanto até pelos arquivos da cidade, né, que foi bem difícil conseguir as coisas. E com o documentário fui descobrindo mais bandas, né, daquela época e vi que foi uma cena muito forte aqui na cidade, principalmente no final dos anos 80 e início dos anos 90, né. E essa cena ela se consolidou, né, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Tinha muitas bandas surgindo, Harmonical Tempest, No Name, Zero Tribe, entre várias outras. E o estilo se consolidou, né, com o passar do tempo. E ele pode ter dado alguma oscilada em alguns momentos, né, diminuiu o número de bandas, até os de espaços, lugares que dão espaço, né, para esse estilo. Mas hoje em dia temos uma leva legal aí de bandas novas, tá uma garotada aí montando banda, fazendo shows, conseguindo algum espaço e estão crescendo também. No momento a gente está procurando festivais para o documentário circular primeiro e a maioria desses festivais pedem ineditismo, né? Então a gente não pode deixar ele disponível no YouTube por enquanto. Aí para assistir se ele passar em algum festival, algum edital de festival, ou mostra de cinema, né, tanto aqui no estado quanto fora, né, e daqui um ano e pouquinho, já vou conseguir disponibilizá-lo no YouTube. A editora Life, localizada em Campo Grande, publicou em 2023 o livro A Psicodélica Mente de Venus Siams, da escritora paulista Isabela Granieri, de 18 anos. Pela obra, a autora foi indicada ao Prêmio Jabuti 2024 na categoria Escritor Estreante Romance. A edição do ano passado teve um total de 4.170 obras inscritas. Agora, no Fazendo Arte, ela conta a respeito da publicação e da parceria com a Life Editora. Eu comecei a escrever o meu romance, A Psicodélica Mente de Venus Siams, em 2020, quando eu tinha 14 anos, até 2022, quando eu tinha 16. E o livro foi publicado em 2023, em setembro de 2023. E foi um livro em um momento que eu escrevi em um momento de muita solidão. Então, o meu único amigo do momento era o livro. E para contar um pouquinho sobre a narrativa, para não dar spoiler, eu vou ler o que está escrito aqui na orelha. Por um acaso foi a minha mãe que escreveu. Venus Siams é uma jovem aparentemente como qualquer outra, até que um incidente transforma sua mente em psicodélica. Psicodélico não é apenas o que possui substrato em opioides, também pode surgir da alma. Eu tive meu primeiro contato com a editora Life, que é uma editora do Mato Grosso do Sul, através da minha amiga Valéria Spers, e eu conheci o trabalho da Life e gostei muito, então eu resolvi publicar o meu primeiro livro com ela. Inclusive o que eu gostei é que é uma editora que dá muita independência. Eu pude fazer as capas dos meus livros, a capa dos meus 2 livros, da Psicodélica Mente de Venus Siams e do meu outro livro, Embriões Bucólicos, foram feitas por mim. E é uma liberdade que a Life proporciona, né? Inclusive, falando um pouquinho sobre o meu outro livro, Embriões Bucólicos, é um livro de poesias e tem algumas ilustrações no meio do livro. Isso achei muito legal, que a Life topou essa parceria com ilustrações minhas próprias em cada página. Um livro colorido, bem diferente. Um trabalho muito bom, uma diagramação maravilhosa. Também queria parabenizar o responsável pela Life Editora, o Walter Jerônimo, que inclusive é da minha cidade, aqui no interior de São Paulo, Piracicaba, porque foi com ele que eu tive todo o contato e ele que me mostrou o trabalho da editora e sempre me acolheu muito e acolheu também a minha mãe, que também é uma escritora da Life Editora, então é uma editora sensacional. Eu tive meu primeiro contato com a literatura através da minha mãe, Eliette de Fátima Guarnieri, que também é escritora, já publicou 3 livros, e ela sempre me apresentou a literatura e sempre me fez ter esse gosto por escrever, por ler. A representatividade do Prêmio Jabuti para a literatura, que é o prêmio mais importante para a literatura brasileira, e eu cresci lendo sobre esse prêmio, vendo os indicados, e ver o meu nome, o meu livro, que eu escrevi em um momento de tanta tristeza e solidão, em um prêmio tão importante, é muito gratificante. E aí mostra como realmente as melhores coisas, elas vêm dos piores momentos, elas são recompensadas, esses momentos eles são recompensados. Além do meu romance, A Psicodélica Mente de Venus Siams, que foi o meu livro que foi
indicado como semifinalista na categoria Romance Estreante do Jabuti, eu também publiquei, como eu já falei, o meu livro de poesias Ermitões Bucólicos. E tenho sim projetos para o futuro de continuar a escrita, porque foi algo em que eu me encontrei e é uma maneira de apreciar a angústia do mundo, né? Muito obrigada pela audiência e um grande beijo. Intervalo chegando, daqui a pouquinho eu tô de volta. Após o pequeno expediente, é hora do grande expediente. Nele as regras são um pouco diferentes. Cada deputado tem um tempo de 30 minutos para expressar suas opiniões, apresentar ideias ou até mesmo fazer propostas que o deputado considere cruciais para o interesse público. Essa fase é a democracia em ação, dando voz a todos os parlamentares, independentemente de sua filiação partidária. A diversidade de ideias é a chave por aqui, e o tempo determinado garante que as falas sejam concisas, mantendo a atenção do público e a eficiência nas discussões. Apartes podem acontecer e cada parlamentar autorizado pelo orador a participar do debate tem até 2 minutos para suas considerações sobre o assunto em discussão. O grande expediente é, assim, uma oportunidade única para todos os lados serem ouvidos, destacando a riqueza da diversidade de opiniões e abordagens na Alemes. O terceiro e último bloco dessa edição do Fazendo Arte, eu estou gravando aqui no estúdio da TV Alemes, na Assembleia Legislativa, na companhia da cantora lírica Bianca Danzi e de integrantes, alguns dos integrantes da Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande, regida pelo maestro Eduardo Martinelli. E a ideia é justamente mostrar para vocês a riqueza da nossa música clássica para a cultura e, em especial, a sua representatividade para o universo cultural musical sul-mato-grossense. O Dia Nacional da Música Clássica é celebrado em 5 de março, em alusão ao aniversário de Heitor Villa-Lobos, um dos mais importantes compositores brasileiros e que também era maestro, violoncelista, pianista e violonista. E para a gente entrar no clima da música clássica, no universo de Villa-Lobos, a orquestra apresenta agora as Baquianas Brasileiras número 5, famosa área composta por ele. Com o poema de Dora Vasconcelos, Melodia Sentimental é parte integrante da obra
A Floresta do Amazonas, de Heitor Villa-Lobos, composta nos anos 1950 para o filme americano A Flor que Não Morreu, lançado em 16 de maio de 1959. Agora então, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande e a cantora Bianca Danzi apresentam Melodia Sentimental no Fazendo Arte. A cantora lírica Bianca Danzi é filha, para quem não sabe, né, do maestro Eduardo Martinelli, e você já está há um bom tempo, né, nessa caminhada aí da música clássica, e que eu queria que você contasse um pouco a respeito da sua trajetória, né, nesse universo e também da participação das mulheres, já que a gente está no mês, né, alusivo às mulheres. E queria então que você falasse sobre essa representatividade feminina nesse universo musical, no universo da música clássica, né? Bom, eu comecei pequenininha, né, no violino, que eu acompanhava meu pai nas aulas que ele dava. E além de aluna, aos poucos eu também... Além do projeto que eu fazia parte como aluna, eu ia com ele e aí ele já foi me colocando para dar aula. Eu já fui aprendendo. Era o meu emprego. Aprendiz. E aí eu, assim, nunca saí, né, desse universo. Eu sempre estive. Aos poucos eu fui tendo as minhas próprias turmas, as minhas crianças. E quando eu comecei a cantar, com 15 anos... Eu comecei a estudar o canto porque eu também sempre fui muito apaixonada por teatro. E aí eu conheci a ópera, né? Eu falei assim, olha, a junção... Juntou as coisas. A junção das duas coisas, a música, o canto e o teatro, que também é um amor, uma paixão. E aí eu comecei a trabalhar com as crianças, projetos, corais infantis, e que é uma coisa também que é muito gratificante, né? Ver aquela turma, aquelas crianças todas cantando e conhecendo coisas novas, principalmente hoje em dia, nessa era da internet, né, que as músicas viralizadas são tão rápidas, né, são às vezes até inapropriadas para a criança e a gente apresenta para elas alguma coisa diferente que não está ali na mídia. Então agora, né, a gente contempla a apresentação da modinha Lua Branca, uma das mais célebres canções brasileiras e das mais conhecidas composições de Chiquinha Gonzaga, a compositora e maestrina mulher mais emblemática do Brasil. Se é
céu, ó lua branca. Essa amargura do meu peito vem arranca. Dá-me o luar de tua compaixão. Oh, vem por Deus iluminar meu coração. Ligada à Prefeitura de Campo Grande, a orquestra foi instituída por lei municipal em 2006. Sua estreia aconteceu em 2007 e desde então já realizou diversos concertos na capital e interior do estado. A atuação da Sinfônica de Campo Grande integra e valoriza a música popular brasileira e regional de Mato Grosso do Sul. Agora eu vou pedir então para o maestro Eduardo Martinelli, né, apresentar os músicos que estão participando da gravação hoje aqui no estúdio da TV. Maravilha. Em primeiro lugar, a gente está muito contente de estar aqui. A gente tem aqui no violoncelo Marcelo Jerônimo, aqui no violino, nosso violino, o Spala, que a gente chama aqui, em ajuda a coordenar a orquestra, coordenar os músicos junto com o maestro Gleison Ferreira. Do lado dele, José Augusto, Fábio Canella, Luiz Fernando, Felipe Andara, nosso flautista. Aí atrás aqui do violoncelo Emanuel Karamaschi na viola, Ernesto na viola. E agora, para finalizar, né, o Fazendo Arte, esse bloco também, né, essa gravação sobre a música clássica, eu finalizo então com a apresentação do maestro Eduardo Martinelli e do violista clássico Brenner Rosales, executando a música Primeiro Amor, do compositor Patápio Silva, que foi, se eu não me engano, um dos primeiros compositores negros, né? O primeiro a ter grande destaque, né? Então com vocês, né? Primeiro Amor, e até o próximo programa. Thank you.